Na esquerda. Que cena emocionante. Ver o Capitão América levantando o martelo do Thor, ou então o Homem de Ferro estalando os dedos, foi uma das experiências mais vívidas do cinema. Mas se você ler o título do vídeo, talvez saiba que não é tão bom assim. Acho que o resumo de toda a problemática do que esse filme levanta é nostalgia. Nostalgia. Ver o Wolverine reaparecendo finalmente com a roupa clássica em Deadpool, ou ver o Fortnite voltar com a famosa Apple ID, os desenhos da Cartoon voltando, Resident Evil fazendo um vídeo com Tasercraft. Que conforto. Vemos tudo tentar voltar a ser como era antes, na época em que tudo era novidade, que sentimos falta de gastar nosso tempo sem se preocupar em ser inútil, quando sensações transcreviam a razão, quando tudo era mais simples, quando éramos mais felizes. Porém, vou te contar um segredo. Nunca vai voltar a ser como era. Nunca. Ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, nem o rio, nem nós somos mais os mesmos. Parmênides. O Wolverine precisou de uma nova variante. Fortnite abandonou o evento, Cartoon tá numa crise financeira e o Resident Evil não pega nem a metade de views que pegava. Por quê? Porque não podemos voltar, porque não podemos simplesmente abraçar o passado e torcer para que ele escreva o nosso futuro. Porque nos preocupamos com cada minuto de ócio. Porque a nossa mente não para nem por um segundo. Porque agora que é minha vez de viver, tá dando tudo errado. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação. Pense no Nelson. Nelson estava se mudando agora, sozinho para a Europa, para tentar uma vida melhor, deixando sua família e sua vida para trás. O único método plausível de saber se sua família estava bem durante a viagem era por meio de cartas. As cartas demoravam meses para chegar e mais outros meses para receber de volta. Nelson morria de medo de tudo. Tudo era novo, a terra era plana, os mares, uma incógnita. Seu navio poderia ser atacado a qualquer momento, mas ele não sabia de nada disso. Ele nunca teve acesso a saber o que era nada. Ciência era só mais uma bobagem de gente rica. Logo, Nelson percebe uma turbulência em seu navio e quando vê, dezenas de pessoas em pequenos barcos rodeavam ele, conhecidos como piratas, mas ele não sabia disso. Logo, a última coisa que Nelson pode ver é uma arma de ferrolho sendo apontada para seu rosto e disparando. Nelson não sabia que naquele momento estava vendo ataques a navios, liderados por um homem chamado Barba Negra. Bom, imagine hoje. Você acha que Nelson conseguiria sair de casa? Viajar de navio sabendo que um delinquente tão famoso e poderoso estava pelos mares? A resposta é provavelmente não. Provavelmente Nelson saberia disso em uma postagem da Choquei, pesquisaria no Google, colocaria no ChatGPT, aí descobriria que além de ataques piratas, o mar está subindo alguns centímetros. O aquecimento global vai acabar com o mundo. Que o ex-presidente vai atacar o Barba Negra. Que ele perdeu mais de 2 horas de sua vida, sem sair nem um minuto do celular. Ou seja, você é bombardeado de informações toda hora. O capitalismo te trouxe o mais novo produto, seu tempo. É sua moeda de troca, é o que vai passar cada vez mais rápido, é o que vão sugar a todo momento. Hoje, cada aplicativo no seu celular disputa sua atenção. Já pensou quanto tempo de sua vida você gastou apenas vendo publicidade? Ou mexendo no celular sem querer fazer isso? É normal dizer que gastou bastante tempo. Afinal, o que estão comercializando hoje é você. Inevitavelmente você vai vender seu tempo, nem que seja de graça. Hoje, até streams têm anúncios. Parece que estamos em um episódio de Black Mirror que não tem final feliz. E não é à toa que, de acordo com a OMS, 9,3% da população brasileira, cerca de 18,6 milhões de pessoas, sofrem de ansiedade no Brasil. Na internet, você vê que culpam você por estar parado apenas consumindo, mas a renda deles depende disso. Que o problema do pobre estar pobre é dele, que é um problema de ideologia, não de política. Talvez um dos maiores agravantes de tudo isso seja algo que todo mundo nascido a partir de 2020 passou: a Covid-19. Hoje parece até que estamos falando de um parente distante que está preso.
Mas na verdade, a pandemia foi um dos maiores causadores de tudo que vivemos hoje. A interação de todos com a internet, a proibição de sair de casa, o medo generalizado, fez com que a economia se baseasse no que tínhamos acesso, a internet. O coronavírus foi como uma pausa na vida de todos. Tirar nossa independência de viver, sem ter medo. Todo dia eram mais mortos, pessoas cada vez mais próximas, uns dizendo que era o fim do mundo, outros dizendo que era uma mentira criada pelo governo, outros que era uma doença superestimada. A pandemia é uma página rabiscada no nosso livro da vida, um rombo na nossa rotina, a hora que tivemos que enfrentar diariamente nosso maior inimigo, nossa mente. Não é por acaso que até os mais sábios buscaram refúgio para conseguir aturar o caos mundial. Então talvez não seja que tudo esteja dando errado agora, mas sim que você tem acesso a isso. Tá, mas o que isso tem a ver com o que você falou, seu comunistazinho medíocre? Bom, obrigado por perguntar, Sasuke Game 123. Na verdade, a pandemia foi um divisor de épocas. O que houve antes e o que houve depois. Porém, mais do que isso, ela colocou todo mundo em alerta. Estávamos com um sentimento específico: medo. Historicamente, quando a sociedade se encontra em um momento de perigo ou alerta, recorremos a algum conforto, um refúgio do caos. Precisamos buscar algo que nos apare nesse momento. Precisamos nos sentir confortáveis e, além disso, pertencentes a alguma coisa. Seja os grupos do Zap desmerecendo o lado político, alcateia de letras gregas, malhar para reprimir suas emoções, enfim. E o que acontece é que a pandemia nos ensinou que nada mais é seguro e que a qualquer momento pode ser que o mundo decida nos colocar em mais uma enrascada. E é esse sentimento que interfere no que falamos. Nostalgia. Segundo o dicionário, a nostalgia é um sentimentalismo pelo passado, normalmente por um período ou lugar com associações pessoais felizes, saudades do que já viveu. Então, será que essa onda de nostalgia não é reflexo do que sentimos saudades? Uma população que critica quando conseguimos praticar nosso dia a dia sem sentir medo, quando parecíamos que não precisávamos saber de tudo o que está acontecendo. Em uma circunstância maior, pode ser dito como a nossa infância, porque realmente é. Mas em uma menor escala, nos deparamos que o que buscamos é mais do que relembrar, é viver em uma sociedade menos caótica. Mas será que ela realmente era menos caótica? Ou apenas você não lembra dos momentos ruins? A nostalgia é uma armadilha. Certamente, eram tempos diferentes, mas não necessariamente melhores. Sua mente tende a lembrar com maior peso as sensações e momentos bons, onde pequenos detalhes causavam felicidades. Porém, ao mesmo tempo, suprime que pequenos detalhes também causavam tristeza. E esses você tende a esquecer. O seu presente é seu futuro passado. Se você tem coisa a lembrar com alegria, já é uma conquista. Porém, o que você faz hoje para que seu passado, ou agora, seja cada vez mais extraordinário? Claro que isso não vale para todo mundo. Mas é aí que entra a questão. Por que Vingadores Ultimato tem culpa? Além de um filme muito bom, ele também traz o sentimento que todo o sofrimento que você teve que assistir filmes como Capitã Marvel ou Thor: O Mundo Sombrio valeu a pena. Mas a verdade é que na vida, não vale a pena. A vida é confusa, sem uma duração linear, o clímax é emocionante. Nem todo o sofrimento pelos quais tivemos que passar valeu a pena. Na verdade, talvez nos deixou ainda mais vulneráveis. E só o que queremos é fugir deles. Mas é isso que nos fazem humanos. Conseguir superar todas as merdas que colocaram na gente, sem direito a escolher se queremos enfrentar ou não. Como se estivéssemos em uma maratona em que a cada 10 metros tem um obstáculo e sua única opção é pular. Mesmo exausto, mesmo sem querer dar mais nenhum passo, você tem que enfrentar. Mas talvez seja assim, apenas assim, superando cada obstáculo da nossa vida sem desistir, que no final, quando olharmos para trás, veremos o quão forte fomos para enfrentar a corrida. Não vim aqui para trazer respostas, até porque ninguém tem uma. Mas se somos todos maratonistas, por que desistir no meio da corrida? Não adianta olhar para os obstáculos que você já conseguiu ultrapassar. Sempre olhe para o próximo. Você já é forte por chegar até aqui, mas infelizmente só temos uma maratona a fazer. A maratona da vida. Então aproveite cada obstáculo. Assim, verá que é bem mais rápido do que pensa. Bom, meu nome é Samir e isso não é cinema. Isso é Marvel.